Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos hoje para mais um assunto. Vamos trabalhar o espaço de produção e circulação mundial. Qual é o nosso objetivo aqui? Primeiro, descrever as revoluções industriais, né? Entender ali o que foi o processo de revolução industrial e ver que existiram fases desse processo. Vamos aí caracterizar cada uma delas. Depois, vamos identificar, né, as principais mudanças no espaço, né, no campo social, no campo econômico e no campo tecnológico, né, como consequência dessas fases da Revolução Industrial. Ou seja, o que cada fase da Revolução Industrial trouxe de consequência para o mundo. Depois, vamos relacionar os avanços tecnológicos com o aumento da circulação mundial, né? Ou seja, como que esses avanços no meio tecnológico, as revoluções industriais possibilitaram para o mundo, né? Como que isso se deu para contribuir, né, na verdade, para aumentar todo o processo de circulação mundial, né? Venda de mercadorias e tudo mais. Vamos lá, galera. Antes da gente começar a falar aqui das revoluções industriais, né, e das suas consequências para o mundo, é importante a gente entender como que a produção era feita antes da Revolução Industrial. Então, nesse momento, vai se caracterizar uma produção artesanal, né, onde os artesãos é quem dominava todo o processo produtivo de determinado produto, né, sendo eles empregando a sua força, né, a força humana que seria aí a principal matriz, né, a principal energia para gerar aquele produto. Tá? Era um tipo de produção em que não exigia grande divisão de tarefas, né, grandes setores de produção. Eu tenho apenas uma pessoa que seria o artesão responsável, empregando a sua força, né, a sua força ali manual para produzir determinado produto. Tá? Enquanto isso, você vai ter também a manufatura. Né? A manufatura ela vai se caracterizar pelo uso de máquinas, mas não eram as máquinas que a gente está acostumado a ver hoje, tá, galera? As máquinas naquele momento eram máquinas muito rudimentares, né? Eram máquinas em que careciam de tecnologia, era uma máquina ainda muito mecânica, o homem que era responsável por estar manuseando. Além disso, né, além do emprego de força humana, você também vai contar com a ajuda da força animal. Né? Isso vai ser fundamental, porque aí você já tem um avanço na produção. Tá? Ao invés de somente o homem estar empregando a sua força, eles vão utilizar também a força animal. Tá? E aí, com a chegada das revoluções industriais, né, a gente já começa a falar de um momento, com a chegada das revoluções industriais, com a chegada das indústrias, né, a gente já começa a falar aí de uma maquinofatura. O que seria uma maquinofatura? Né? Seria a produção através do uso de máquina. Né? Ou seja, a máquina nesse momento que era responsável por estar produzindo determinado produto. Né? Muito diferente daquele método, né, artesanal, onde o homem que colocava a mão na massa, né? Vamos assim dizer. Bom, galera, e aí veja uma coisa, a maquinofatura ela vai representar aí uma virada na produção, né? Ou seja, o homem agora não é que ele não coloque mais a mão na massa, tá? Porém, quem vai colocar a mão na massa de fato agora serão as máquinas. Né? Essas máquinas, por sua vez, estarão dentro das indústrias. E aí, o que seria uma indústria? Né? A indústria, na verdade, ela é um setor da economia em que é responsável por estar transformando aquilo que a gente extrai da natureza, os recursos da natureza, né? E transformar em produtos. Tá? Então, se hoje você aí tem os móveis na sua casa, se hoje você tem os eletrodomésticos na sua casa, né, os eletrônicos na sua casa, foi porque toda a produção desse produto foi feita ali dentro de uma indústria, né, que por sua vez teve ali os recursos da natureza, através da técnica, transformou os recursos da natureza até chegar à sua casa. Legal? E aí veja uma coisa, esse processo produtivo
de determinado produto dentro de uma indústria, ele já começa a ter setores, né? Setores de divisão, muito diferente daquele momento antes da Revolução Industrial, né? Onde o homem que empregava a sua força a sua força humana, né? Ele era o responsável por toda a cadeia de produção. Já dentro da indústria, não, né? A gente vai falar que ocorre setores de produção, né? Setores no processo produtivo, ou seja, nesse momento, o homem ou a máquina ou uma máquina, ela é responsável por produzir somente uma parte daquele produto. Vamos pensar no carro, por exemplo, tá? O carro ele tem várias partes, né? E aí vai juntando, vai formar o carro. E aí eu tenho uma pessoa que é responsável por colocar o pneu, outra que é responsável por colocar o vidro, outra que é responsável por colocar a lanterna, tá? Então observe que a produção ela é setorizada. A gente vai falar um pouco melhor nisso daqui a pouco. Vamos lá. E aí, chegando aqui no momento, né, da primeira revolução industrial, que vai acontecer ali no século XVIII, tá, galera? Vejam bem, a gente já falou aqui de um momento anterior à Revolução Industrial. Vamos ver agora o que possibilitou, né, a primeira revolução industrial, o que ela trouxe de inovação para o processo produtivo, tá? Para a produção dos produtos. Primeiro, entendendo que essa revolução industrial ela vai iniciar ali na Inglaterra, né? A Inglaterra vai ser o país responsável por dar uma arrancada industrial dentre os países do mundo, né? Isso tudo porque vai permitir ali uma política de acumulação de capital. A gente vai ter a ascensão de uma classe dominante, que seria a burguesia. Tá? E aí veja uma coisa, nesse momento a produção, né, ela estava sendo feita de forma incipiente. A gente tinha ali a utilização de máquinas de tear, né, o que vai favorecer lá na frente um avanço para uma produção têxtil. E por que a Inglaterra ela vai dar esse boom? Né? Além de uma própria política econômica, a gente vai ter também as suas colônias. Né? A Inglaterra vai explorar demais as suas colônias, que seriam os Estados Unidos e a Índia. A Índia, por exemplo, era um dos maiores países em que produzia algodão. Tá? E isso vai favorecer essa indústria, né? Essa produção têxtil que a Inglaterra vai iniciar. Tá? Claro que eles vão descobrir uma fonte de energia, que seria o carvão, então isso tudo vai ser fundamental para eles criarem ali as máquinas a vapores. Tá? E aí, galera, observem, né? Como a produção ela agora está sendo feita dentro da primeira revolução industrial. Tá? A Inglaterra ela vai sair pioneira nesse processo, justamente porque você vai ter ali descobertas de novas fontes de energia, que seria o carvão. Então, veja, eu não tenho mais a força humana, eu não tenho mais a força animal, tá? Eu tenho agora o carvão dominando o processo produtivo, e aí eles vão desenvolver a máquina a vapor. Tá? Máquina a vapor essa que vai ser abastecida pelo carvão. Com isso, a gente vai ter uma inovação na produção têxtil. Por que produção têxtil? Porque a gente vai ter aí as colônias da Inglaterra, que seriam os Estados Unidos e a Índia, né? Grandes produtoras de algodão. Então, eu pego todo o algodão das minhas colônias e vou produzir tecido, tá? Dentro da Inglaterra agora. Então, veja, a Inglaterra ela vai se destacar no mundo, né? Dentro do século XVIII, com a produção têxtil. E aí a gente já começa a falar de uma primeira revolução industrial. Tá? Bom, chegando aí na segunda revolução industrial, no século XIX, né, a gente já vai ter aí a participação de outros países, que seria a França, a Alemanha, os Estados Unidos. Vamos ter também novas formas de produção, né, através das novíssimas, né, inovações tecnológicas que a gente vai ter nesse momento, que estariam ligadas ali às indústrias da química, da elétrica, do aço e do petróleo. Tá? Quais vão ser os grandes feitos, né, nesse momento? A gente vai ter os navios de aço, a gente vai ter o avião, a gente vai ter a telefonia, a gente vai ter os alimentos processados. Então observem, né, como a produção agora ela muda. A produção agora ela vai ter um grande avanço, né? Sobretudo porque a tecnologia também está se desenvolvendo. Né? E aí observem que a tecnologia agora ela está passando por outros campos que não seriam somente da produção têxtil, como a gente viu ali na primeira revolução industrial. A inovação tecnológica
tecnológica agora é estar dentro da indústria química, dentro da indústria elétrica, dentro da indústria do aço e do petróleo. Tá? Até porque o petróleo ele vai ser uma nova fonte de energia possível nesse momento. Então, descobre-se petróleo. E aí vejam bem, galera, o petróleo que até hoje é um dos principais produtos, né, fundamentais para a economia de diversos países do mundo todo. Tá bom? Outro processo interessante aí na segunda revolução industrial é a intensificação do êxodo rural. O que é o êxodo rural, galera? É aquele movimento, né? É aquele deslocamento que as pessoas fazem. Elas saem do campo e vão em direção às cidades. E aí pensa comigo, aonde que estariam as indústrias? Estariam dentro das cidades, né? E aí vejam bem, isso vai ser fundamental porque as indústrias agora elas vão ter vão conseguir contar, né, com uma maior mão de obra. Tá? Ou seja, cada vez mais eu vou ter um aumento populacional dentro das cidades, né, que foi consequência do processo de êxodo rural. Com isso, eu vou ter uma grande mão de obra disponível dentro das cidades, disponível para as indústrias. Agora vejam bem, esse momento também, né, de grande mão de obra disponível, de aumento populacional, vai ter os seus lados negativos. Né? As pessoas vão ter que se sujeitar ali a condições precárias. Será que a cidade ela está preparada para receber todo esse aumento populacional? Não. Né? Então, a falta de infraestrutura vai fazer com que as pessoas, né, se sujeitem a submoradias e a subempregos também. Né? Até porque esses empregos eles estariam pagando ali baixos salários, então você vai ter aí condições muito precárias de trabalho também. A galera trabalhava aí mais de 12, né, mais de 16 horas por dia, e aí não importava se era homem, mulher, criança, se eram mulheres grávidas, né, as pessoas estariam sujeitas a essa forma de trabalho se quisessem trabalhar. Tá? Bom, o que vai ficar grande marcado, né, dentro da segunda revolução industrial é que com essas inovações tecnológicas todas que a gente vai ter aí da primeira para a segunda, né, a gente vai precisar organizar a produção nesse momento. Então vai surgir um modelo de produção. Tá? Modelo ou um sistema de produção. Esse modelo de produção ele vem com o objetivo de organizar a produção das fábricas, das indústrias. Até porque entendendo que as revoluções industriais trouxeram diversas inovações tecnológicas. E aí os primeiros modelos, né, de produção que vai surgir nesse momento é o Taylorismo. Tá? O Taylorismo é um modelo de produção que vai estudar o processo produtivo das fábricas e vai saber ali, né, aonde que eu posso estar aumentando a minha produção, diminuindo os meus custos e tudo mais. Depois do Taylorismo, a gente vai ter o modelo Fordista, né? Ou o Fordismo. O Fordismo ele vai ser um modelo muito utilizado durante a segunda revolução industrial. Tá? E aí uma das suas grandes características é a linha de montagem. Tá? O que seria essa linha de montagem? Lembra lá do processo de setorização da produção que a gente falou anteriormente? Exatamente isso, né? Pensa comigo, pensa no carro, né? Foi o exemplo que eu dei lá na frente. O carro, ele agora vai passar por uma esteira rolante, ó. Ele vai passar por uma linha de montagem. E cada vez que ele passe por essa linha de montagem, uma pessoa está sendo responsável por estar colocando uma peça nesse carro. E aí eu disse lá para você, né? Uma pessoa coloca o pneu, outra pessoa coloca o vidro, outra pessoa coloca a lanterna e outra pessoa coloca o banco e assim vai, tá? Isso é algo muito característico do modelo Fordista, né? Essa linha de montagem onde o produto agora ele é produzido através de setores, tá? Sendo cada pessoa responsável por estar colocando uma peça nesse produto até chegar à sua produção final. Tá? E aí fica muito emblemático nesse momento o carro chamado ali modelo T, né? Que é um carro da Ford. Legal? Bom, já a terceira revolução industrial ela vai se dar ali em meados do século XX. Tá? Essa revolução ela também vai ficar conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Galera, o que ela vai se diferenciar das demais revoluções industriais, né? das demais fases das revoluções industriais? Primeiro de tudo, a gente começa falando, né, de uma integração
entre a ciência, que seria aí as pesquisas científicas, tá? Entre a tecnologia, e aí a gente data aí que a terceira fase da Revolução Industrial começa ali a partir de 1970. E aí vejam bem, tá? A gente já estudou isso. E aí a gente viu que nesse momento o mundo estava passando pela Guerra Fria, pelo mundo bipolarizado, né? Onde você vai ter aí diversos avanços tecnológicos. O homem chega à Lua, né? Eu vou ter a corrida armamentista, a corrida espacial, tá? Isso tudo vai favorecer um avanço tecnológico. Então você pensa, eu tenho nesse momento uma maior integração entre a ciência, entre a tecnologia e as indústrias. As indústrias no sentido de estar produzindo determinados produtos. E aí veja, tanto a ciência como a tecnologia vai ser fundamental para avançar com a produção das indústrias. Tá? É claro que a terceira fase da Revolução Industrial ela vai iniciar ali dentro dos Estados Unidos, tá? O que vai possibilitar um maior desenvolvimento no campo da robótica, no campo da microeletrônica, no campo da biotecnologia, né? No campo da telecomunicação. A comunicação ela vai ser essencial nesse momento, né? Até porque agora a gente consegue se comunicar com o outro lado do mundo. E aí veja, se eu consigo me comunicar com o outro lado do mundo, uma indústria, uma empresa também consegue. E aí vejam bem, ela agora vai conseguir vender o seu produto do outro lado do mundo também, tá? E aí vai surgir também um novo modelo de produção, tá? Que seria o quê? O modelo toyotismo, tá? O modelo toyotismo ele é também um modelo de produção, assim como a gente teve o Taylorismo, teve o Fordismo, e agora, nesse novo cenário, né, de ciência, tecnologia, de indústrias, nesse novo cenário de revolução técnico-científico informacional, vai surgir o modelo do Toyotismo, que vai ficar muito conhecido, né, pela sua ideia de just in time. O que seria o just in time? Né? A produção agora ela seria feita sobre demanda. O que seria uma produção feita sob demanda? Vamos lá, vamos comparar aqui. No modelo do Fordismo, a gente viu que as inovações tecnológicas elas permitiram, através do processo de linha de montagem, produzir muitos produtos. Tá? Já nesse momento, já no modelo do Toyotismo, com a ideia do just in time, né, eu vou produzir apenas o que a população precisa, né? Eu vou produzir apenas por demanda. E aí qual é a ideia disso? É eu reduzir os meus custos de estoque, reduzir os meus custos de produção. Se eu sei que a população está querendo carro amarelo, está querendo carro vermelho, para que eu vou produzir carro amarelo, vermelho, cinza, azul, roxo, branco, enfim, para que eu vou ter uma variedade, né, se eu sei que a população está querendo apenas consumir um ou dois ou três determinados produtos? Então vejam bem, agora no momento é entender qual é a necessidade da população, o que a população está querendo, né? A população, a sociedade, e aí sim eu vou estar produzindo esse produto. Não interessa eu ter muito produto, né? E ter um custo alto com isso. A ideia é eu reduzir os meus custos. Legal? E isso é o que está querendo dizer a ideia do just in time. E aí, esse momento da terceira revolução industrial, ele vai ser fundamental também para servir como base, né, para poder promover o auge da globalização. E aí, o que seria a globalização? Seria aquele momento onde a gente tem a intensificação, né, da economia, da cultura, da comunicação, né, aproxima as pessoas pelo meio tecnológico. Então, a globalização ela vai ser uma dinâmica muito importante, né? E que só vai funcionar porque você tem aí os avanços ligados à ciência, ligado à informação e ligado à tecnologia também. Bom, então conforme a gente viu aí, né, a produção ela vai ter diferentes momentos, né? Antes da Revolução Industrial, com as fases da Revolução Industrial, e aí cada fase ela vai contribuir de uma forma para aumentar a produção, tá? E a gente chega no momento em que a circulação mundial de mercadorias, né, passa por um crescimento.
Né? Por que crescimento? Justamente devido às próprias inovações tecnológicas que se desenvolveram, né, ao longo das fases da Revolução Industrial, e eu chamo a atenção de vocês aqui para também o desenvolvimento da telecomunicação, né, da informação dentro já da terceira revolução industrial. Isso vai ser fundamental para que a produção ela tenha um elevado crescimento e ela atinja agora, né, cantos do mundo completamente diferente. Isso quer dizer o quê? Que o mercado consumidor seria agora o mundo e não somente um país. Tá? Então, os desenvolvimentos aí do meio de comunicação e da informação, eles vão ser essenciais, eles vão ser fundamentais nesse momento de circulação de mercadorias. É aquela ideia, né? Se hoje a gente assiste um desenho, um anime oriental, é porque essa informação ela chegou até a gente. E tudo isso só foi possível por causa da globalização. Tá? E aí vejam bem, a gente hoje então consome, né, desenhos, animes, jogos, né, que não seriam do Brasil. E tudo isso porque a globalização permitiu. Globalização que permite intensificar os fluxos de comunicação, intensificar os fluxos de comunicação e de informação também. Legal? Bom, agora vejam bem, grande parte, né, das mercadorias que são produzidas hoje no mundo tem como principal meio de transporte o transporte marítimo, né, que são ali os navios cargueiros. Eles são os principais responsáveis por estar levando todos diversos produtos até a sua casa, tá? Até a loja, na verdade, e da loja você vai comprar ele. Até porque o volume de carga que o navio consegue transportar é muito grande, são toneladas. Tá? Outro transporte fundamental para isso também é o transporte aéreo. O transporte aéreo ele também consegue fazer aí uma distância, né, rápida, né, sendo que em comparação ao transporte marítimo, ele leva ali volumes muito menores, né, pesos muito menores. Só que de certa forma ele é um transporte mais rápido. Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço, até a próxima.